Sabe, uma das coisas que é mais forte na construção da linguagem do ser humano é ele compreender que muitas vezes o sentido de uma palavra ele não está preso ao seu significado no dicionário. Isso é muito difícil de algumas pessoas se desapegarem, né, muitas vezes, e faz com que se pense, por exemplo, que uma comunicação pode ser estabelecida apenas por aquilo que ela sabe. Porque vamos supor que eu estou lendo um livro, lendo algum poema, alguma coisa, e eu vou consultar no dicionário o seu significado, né? Alguma palavra que me esbarrei, eu não a conheço, né? Enfim, nunca vi. Então eu vou, pego o dicionário e consulto a palavra lá. Acontece que aquela poesia, aquele livro, aquele artigo, seja lá o que for, ele foi escrito num contexto específico, né? E muitas vezes ele está carregando ali uma série de coisas, entre elas, muitas vezes, expressões regionais que querem dizer coisas que não estão registradas, seja por serem muito recentes, ou seja porque simplesmente não se tem esse registro, né, como algo necessário. E, enfim, para a gente conhecer, né, descobrir, a gente precisa conversar com pessoas que falam aquelas mesmas expressões, né? Então isso acontece muito quando a gente tem um encontro entre pessoas de regiões diferentes do mesmo país. Aqui no caso do Brasil existe muito isso, né, onde as palavras vão ter expressões muito diferentes, né, e vão carregar consigo uma diferença na sua semântica, né? O que faz com que, né, no estabelecimento de uma comunicação, seja importante a gente primeiro pensar, ao se deparar com essas coisas, quais as conotações ou quais as possibilidades de significado uma palavra pode ter. Tá? Isso é fundamental para entender poesias, para entender livros de filosofia, para entender como se comunicar de uma forma mais clara. Então, muitas vezes a pessoa está dizendo alguma coisa que não é aquilo que nós entendemos. E muitas vezes o que acontece é uma falsa equivalência, né? Ou seja, nós temos uma referência da palavra, né? Isso acontece muito, por exemplo, com os homônimos, né? Mas nós temos uma referência da palavra e quando ouvimos a palavra, nós automaticamente puxamos da nossa memória uma figura, né? Uma imagem para aquilo. Por exemplo, se eu te falo a palavra cadeira, né? Logo você pode pensar na cadeira que esteja mais perto de você, a cadeira que você está usando agora, ou alguma cadeira que tem algum significado especial para você. Então, falo cadeira é algo muito abrangente, né? Eu posso fazer cadeiras de vários tipos, né? Cadeiras de plástico, madeira, aço, né? Um misto dessas coisas todas, fibras, né, diferentes. Ok, tudo isso não deixa de ser cadeira, né? Ainda que ela tenha, sei lá, rodinhas ou não tenha, ou até, sei lá, cadeiras com três pernas, deve ter alguma. Mas o fato é que tudo isso não deixa de ter uma... não deixa de ser cadeira, né? Ao passo que no momento em que nós nos comunicamos, essas coisas vão influenciar, tá? E isso acontece muito com os homônimos, como eu falei agora há pouquinho. Se eu falo, sei lá, manga, né? A manga da camisa é a manga. Não tem outro nome para isso aqui, pelo menos nunca ouvi falar de outro nome. Mas tem a manga, que é a fruta. Então, automaticamente já gera uma confusão em relação aos homônimos. Ou seja, palavras que têm o mesmo nome, mas se referem a coisas diferentes. E por isso é fundamental, quando nós nos referimos a alguma coisa, né, qualquer palavra, a gente ter claro em nossa mente o referente que nós estamos utilizando. E a princípio pode não parecer, mas essa clareza no pensamento, que é a parte invisível da linguagem, porque a parte visível seria a nossa fala, né? A linguagem propriamente dita, a fala, a fala articulada, né?
Então, uma coisa seria isso, né, essa parte visível, e a outra coisa é a parte invisível, que é a estrutura do pensamento que nós transmitimos, tá? Então, a clareza do pensamento, quanto mais claro nós temos ele, mais fácil vamos conseguir estabelecer essa comunicação. E ainda que a gente ache que não, que isso seja simplesmente uma questão do outro, né? Mas não, é sempre são dois fatores, né? Porque numa comunicação sempre está envolvido mais de uma pessoa. Eu não falo com ninguém, né? Eu não falo sozinho, não falo para mim, né? Eu preciso sempre falar com o outro, e o outro vai me dar ali um respaldo, né? Como é que eu posso chamar isso? Uma resposta, né? Seja num pensamento ou na reação, né? Uma reação é mais claro essa palavra. Então, eu falo algo, transmito algo, há uma reação do ouvinte, e essa reação faz com que a comunicação comece a acontecer, e ela pode ser bem estabelecida ou ser cheia de atritos. E um dos fatores importantes nessa construção é entender que a palavra não tem só a semântica do dicionário, mas também esses elementos que eu já citei, né, as diferenças regionais e as questões dos homônimos, né, os parônimos e sinônimos que a gente costuma trabalhar, né. Mais uma outra coisa. Além da camada de significados que uma palavra pode ter, existe uma carga emocional que uma palavra carrega e que é muito, como posso dizer, específico de pessoa para pessoa. Ainda que certas palavras são utilizadas de forma abrangente, né, como posso dizer, são escolhidas para serem utilizadas, né, como motes de grupos, que representam algumas classes, né? E muitas vezes elas não carregam um significado profundo, né? Simplesmente é uma palavra que tem um efeito retórico forte, né? E eu não vou citar aqui nada do tipo, né? Para não datar o vídeo, né? Não se trata de uma questão específica de um momento, mas algumas palavras que tenham uma força retórica forte acabam sendo utilizadas como elementos que acabam saindo no jornal, por exemplo, e que movimentam as pessoas, mas que substancialmente elas não dizem nada, ou dizem muito pouco. E justamente no processo de construção e fortalecimento da linguagem, a gente precisa trabalhar em cima disso, porque nas camadas mais profundas, né, dos nossos preconceitos que foram gerados pela nossa própria vivência, pela nossa própria educação, né, no sentido comum dessa palavra, né, do que a gente recebe dos nossos pais e que muitas vezes é cheia de incoerências, né? E normal que seja assim, né? Nos dias de hoje nós temos um problema nesse sentido, né? Por uma falta de formação dos pais para educar os filhos, né? E essa formação vai carregando também uma série de preconceitos e de heranças linguísticas, que vai fazendo com que certas palavras sejam tabu, ou certas palavras sejam usadas de forma muito, como posso dizer, de forma muito ampla, né, com tantos significados que essencialmente, substancialmente não estão dizendo nada. Por isso que Platão vai colocar lá no Crátilo que deve existir um legislador da língua, né, esse legislador que é o gramático, né, no fim das contas. Esse legislador ele vai encontrar a palavra correta que designe cada elemento da realidade que nos cerca. E que, né, claro, de acordo com cada língua, isso vai ser diferente. Mas isso não é um tema que seja tratado, né? O que é tratado é o seguinte: alguém precisa ser capaz de tirar de dentro, né, de deduzir o significado de cada
objeto que cerca a nossa realidade. Reduzir o significado e o nome adequado que represente cada uma das coisas que cercam o nosso mundo material, tá? Porque a nossa linguagem ela é construída não de forma aleatória, mas com os referentes que a realidade nos dão, né? Então, a própria noção de dentro e fora, né? E de interior e exterior, e de educação, por exemplo, ela é trabalhada em cima disso, né? Porque, por exemplo, quando eu falo meu mundo interior, né? O mundo interior, a alma interna, enfim, qualquer coisa parecida assim do tipo, né? Falei qualquer coisa aqui, mas quando eu falo o meu mundo interior, eu tô obviamente contrastando e diferenciando do mundo exterior. Existe alguma coisa no externo e alguma coisa no interno, né? E ainda que isso seja uma figura de linguagem, essa figura de linguagem ela existe porque existe o mundo da realidade e a realidade nos dá esse subterfúgio, essa capacidade de poder falar sobre os elementos que acontecem dentro da nossa psique, dentro da nossa alma, tá? Porque aí vem a parte que é difícil de falar sobre, né? Porque a comunicação, ela é esse elemento inerente ao ser humano, ele vai se comunicar, ele vai falar, ele vai desenvolver uma forma de fazer essa ponte do mundo interior com o mundo exterior, mas ele só consegue fazer isso quando ele possui as palavras, e as palavras, embora a gente muitas vezes ouse inventar as palavras, né? Elas já são mais ou menos que dadas pela realidade que nos cerca. E vamos então pegando esses elementos e vamos aplicando na nossa alma para que a gente possa se conhecer cada vez mais. Em algum sentido, né, eu gosto às vezes de falar um pouco sobre isso, sobre a imagem de uma caverna, né, que a gente precisa entrar numa caverna interior. Mas para isso a gente precisa levar sempre elementos, algumas ferramentas e elementos do mundo exterior, né? Sei lá, como uma pá, uma picareta, uma tocha, uma corda, tudo isso para que a gente possa entrar no nosso mundo interior de maneira segura, tá? Não que seja algo, não que seja uma coisa assim insegura, conhecer-se, né? Mas que esse trajeto é algo que é difícil de fazer, né? Justamente por não ser fácil, que nós precisamos dessas ferramentas que são esses elementos que nós buscamos no mundo externo, no mundo que nos cerca, tá? A própria noção de educação tem um pouco de relação com essas coisas que eu acabei de falar. Então, educação vem de um verbo, né, que é trazer para fora, tirar de dentro, né? E tirar o que de dentro? Sempre está falando da relação entre mestre e discípulo, em que o mestre ele desperta aquela alma que está adormecida naquele seu discípulo e o puxa para fora, e o puxa para que ele desenvolva para que ele desperte para a vida, né? Isso tem relação com o que Platão vai falar da sua alma prisioneira, isso tem relação com a noção de ciceroniana da educação. Isso tem uma relação com a maneira como nós construímos o nosso mundo interior, tá? Então a linguagem ela tem um papel fundamental nisso, mas ela só consegue se estabelecer quando a gente leva em conta essa dimensão emocional da linguagem, que é algo muito importante, tá? E nada mais forte para desenvolver isso do que a poesia, a literatura, porque desenvolve uma camada de significados muito mais profundos para as palavras que nós utilizamos, e justamente por conseguir realizar isso, né, são os poetas aqueles que melhor traduzem a alma humana e traduzem o que se passa dentro do coração humano, tá? Então, por isso, para desenvolver uma linguagem correta, é importante desenvolver também uma aproximação às artes, principalmente às artes da escrita, porque
essa camada de significado emocional das palavras, essa vitalidade que as palavras trazem, que não é um significado no dicionário, né? Mas sim aquele exemplo que eu sempre dou, né? Se você tem uma pessoa irritada, é uma coisa, ela tá nervosa, enfim, tá com alguma perturbação. Mas quando eu falo que a pessoa está irada, né, ela tem uma carga muito mais potente, porque a sua tônica está caindo justamente no A, que é a vogal de maior força, de maior expressão, tá? Então, isso é uma dimensão emocional da linguagem que a gente consegue perceber quando a gente vai tomando contato com as poesias e lendo-as em voz alta, percebendo que cada palavra possui um peso muito único. Justamente esse peso muito único é que dá a diferença entre dois poemas que falam da mesma coisa, porém um é muito bom e o outro é muito ruim. Mas se falam da mesma coisa, como é que um pode ser muito bom e outro pode ser muito ruim? É simples, é porque um é feito com isso em mente. Ele consegue traduzir esses elementos e fazer com que a nossa alma vibre na mesma frequência que a alma dele, a alma do poeta, tá? Isso pode ser porque ele tem mais vivência, ou porque ele tem uma técnica mais apurada, ou porque ele estava mais inspirado, né? Existem essas três possibilidades, mas o fato é que isso não pode ser negligenciado. A dimensão emocional da linguagem, ela existe, ela é necessária e não podemos ignorá-la, tá? Não adianta aí os que são mais cabeçudos, tirados a racionais, achar que vão dominar o mundo apenas com a sua razão. É necessário compreender os elementos das emoções e como dominá-las, tá? E por isso aqui no canal eu falo sempre de educação sentimental, eu falo sobre o desenvolvimento de poesias, de arte, né, de filosofia da arte. E falo também, por exemplo, da importância que nós temos de buscar a beleza, tá? Buscar o belo. E por isso, o Clube do Livro, Em Busca da Beleza, ele está aqui na descrição para você conhecer e se interar. Nós estamos estudando obras que falam sobre a beleza no sentido metafísico, no sentido transcendente, tá bem? Então, link aqui na descrição, para caso você se interesse e queira participar. Porém, o vídeo de hoje, eu acho que eu já falei o que eu queria trazer. A linguagem tem muito mais camadas do que o seu sentido no dicionário. Precisamos buscar esses sentidos, buscar essas camadas, se nós quisermos sermos exímios comunicadores ou, né, para além disso, conhecer cada vez mais o nosso mundo interior, porque a linguagem ela é o suporte material do nosso mundo espiritual, tá bem? Então, vamos ficando por aqui e caso você tenha gostado do vídeo, por favor, deixe um like, se inscreva no canal e muito obrigado por estar aqui, tá bem? Tchau, tchau.